Provérbios capítulo 18. Quem achou, diga amém. Eu quero falar sobre coração ofendido, irmão ferido. Diga-se coração ofendido, irmão ferido. Ofensa gera ferimento, gera estrago tanto para a pessoa como para as outras pessoas do lado. Provérbios 18, versículo 19. Leiamos todo mundo junto, por favor. Leia mesmo na tua versão, mesmo se estiver diferente da minha. E muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Diga comigo, as ofensas sempre acontecerão. Quem já foi ofendido aqui, diga amém. Amém. Quem já ofendeu, diga amém. Amém. Quem não falou nada, está com um espírito de mentira. É impossível você não ofender e não ser ofendido. Existem ofensas que acontecem sem você perceber, tanto da sua parte como da parte do ofensor. Tem gente que ofende as outras pessoas sem perceber. Tem pessoas que eu ofendo sem perceber também. A ofensa é algo que está na natureza humana caída. Na Bíblia Sagrada, quando fala ofensa, ela tem vários sinônimos e várias palavras que significam a mesma coisa. Ofensa também é chamada de tropeço, também é chamada de escândalo. Toda vez que você lê a palavra escândalo na Bíblia, você pode mudar ela por ofensa, é a mesma coisa. Toda vez que você escutar e ler a palavra tropeço, você pode colocar como ofensa, que é o mesmo significado. Diga-se, ofensa é um tropeço no caminho da pessoa, é uma cilada. No original, ofensa é escandalon, significa gatilho da morte, significa aquele raminho que segura a arapuca, significa aquela isca que fica ali para pegar aquele animal. A palavra ofensa significa isca, significa algo que foi armado para te prender, ou então tropeço, uma pedra no caminho, vai te embaraçar o teu progresso. Uma pessoa ofendida, ela não progride. Uma pessoa ofendida, ela fica detida, aprisionada. E aqui está dizendo que é mais fácil ganhar uma cidade do que conquistar um irmão ofendido. Está dizendo que o ser humano ofendido, ele fica fechado para a sua razão e ninguém alcança ele, porque o coração dele está ferido, o coração dele está quebrado, ao contrário, não para Deus, mas para a sua própria pessoa. Ele se fecha no seu ego. Quando a pessoa está ofendida, ela vai dizer, mas eu estou ofendido, é justificável, pastor, o que fizeram comigo. É justificável, mas você não tem direito de permanecer ofendido. Talvez ofenderam você mesmo, talvez te machucaram mesmo, talvez colocaram isca para você e você mordeu a isca. Talvez o diabo armou uma cilada, usou palavras, usou pessoas e te machucou mesmo. Você está justificável no sentido de se sentir ofendido, mas não de permanecer ofendido para sempre. A ofensa pode ser injustificável ou justificável. Tem pessoas que por pequenas coisas, aliás, a ofensa é uma isca para levar você a uma prisão maior. Quando você lê, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e por ela muitos são contaminados. A palavra amargura ali significa algo venenoso, uma planta que tenha algo picante e amargo. Está dizendo que a pessoa se torna amarga, ela fica com picadas no seu coração, no seu entendimento, e ela fica armada. Uma pessoa ofendida que não foi curada, ela fica em posição de guerra. Quem está compreendendo? Diga assim, as ofensas
São estratégias do diabo para impedir o progresso da pessoa, o crescimento da pessoa. E eu descobri uma coisa importantíssima: a ofensa, ela impede o fluir de Deus sobre a pessoa. Quando a pessoa está com o coração ofendido, ela não ouve a voz de Deus, ela não obedece à voz de Deus, ela não se submete a Deus, porque ela está cheia de razão, ela está cheia de posicionamento interior dela, dizendo: o que fizeram comigo não é justo. Ela está assumindo o papel de legisladora, de juiz da sua própria vida. Ela não está deixando Deus ser o vingador, ela não está deixando Deus julgar aquela circunstância no tempo dele. Ela está querendo ser mais santa do que Jesus, que foi injustificado, foi ofendido, foi caluniado. O interessante, quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu pegando algumas coisas que foi mexendo no meu coração, você vai ver que a pessoa ofendida, ela breca as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Ela não tem crescimento, ela não expande. Há muitas pessoas que foram ofendidas anos atrás e parece que são hoje a ofensa. Pode passar o tempo que for, a ofensa daquele momento não foi liberada. A pessoa ainda está presa em você. A pessoa você carrega nas costas ainda. Toda vez que você ouve o nome dela, toda vez que você vê a pessoa, toda vez que vê uma imagem da pessoa, você se azeda. Pessoas que dizem: fizeram comigo coisas terríveis na minha infância, eu fui violada, eu fui abusada, eu fui desprezado, eu fui tocado, aconteceu isso comigo. Isso é justificado, você está machucado. Mas o único meio para você ser curado é você liberar diante do altar isso. Não existe outro meio, não existe outro meio. O que cura a ofensa do ser humano é a presença do amor divino. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Isso tem que ser buscado. É uma isca. Nós fazíamos arapuca ali em Minas, e a gente trançava um cipó, colocava-se uma varinha, e armava e colocava um monte de isca ali embaixo, e os pássaros entravam e eram apanhados. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo o diabo fazendo a mesma coisa em nossas vidas. Não há um sequer que não seja ofendido e não ofenda. Eu ofendo pessoas e sou ofendido, mas eu posso aprender a ofender menos e ser ofendido menos. Até o último dia da tua existência, você vai ser ofendido e vai ofender pessoas, mas você pode aprender a ofender menos e ser ofendido menos. Isso fala de maturidade, isso fala de crescimento. Diga comigo: a ofensa é instrutiva. O que eu aprendo da ofensa? Eu aprendo, a Bíblia ensina. A ofensa vai mostrar se você é maduro ou se você é infantil. A ofensa vai mostrar se você é criança na fé, espiritualmente falando, emocionalmente falando, ou você é uma pessoa madura, que sabe lidar com as ofensas, sabe lidar com os tropeços, sabe lidar com as ciladas que as pessoas lançam. Há muitas pessoas dentro da igreja que têm anos na fé, ainda continuam crianças, está no berçário da fé, se ofendem fácil, se machucam fácil. Eu vou lhe mostrar um grupo de pessoas na Bíblia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver Paulo dizendo para os coríntios a seguinte palavra. Eles eram um povo que tinha dons, milagres aconteciam naquela igreja, o Pentecoste descia com fogo naquele lugar, mas nem por isso Paulo deixou de detectar a infantilidade deles. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 3, quem achou, diga amém. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3, diz o seguinte: irmão, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ele está dizendo: esse assunto não é para vocês, porque vocês são crianças. Eu não pude falar como adultos, porque vocês não estão capacitados para isso. E qual é a qualificação das crianças? Ele vai mostrar aqui no versículo 2, leia comigo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, não foi carne, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. O 3, leia comigo todo mundo.
porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Ele está dizendo, há um grupo de pessoas aí que é criança, estão tendo divisões. O que a palavra divisão significa? Divisão significa duas visões. Visão significa uma visão, uma direção. Numa casa, quando tem duas visões, é divisão. Deus não opera na divisão. Criança faz isso. Aqui tem contenda, aqui tem facções, aqui tem grupos, ele está dizendo ali na Bíblia. Está agindo como criança, está lidando a situação espiritual como crianças. E Deus quer que você cresça. Diga assim: ofensa manifesta o meu coração, se é maduro ou se é infantil. Subentende o coração o seu entendimento. Subentende o coração na Bíblia Sagrada, não é o músculo, não é sentimento, não. É o posicionamento interior nas circunstâncias da vida. Como você lida com as ofensas? Como você lida com as pessoas que colocam um tropeço no seu caminho? Como você lida com as pessoas que armam laços para você? A Bíblia mostra claramente em Lucas capítulo 6, versículo 18, que é para você amar os seus inimigos, abençoar os seus inimigos. A palavra abençoar, eu também descobri, é você falar bem da pessoa. Não é somente você amá-lo, é você falar bem. Quer um exemplo? Aquela pessoa persegue você, aquela pessoa fez algo errado para você, e aí aquela pessoa vai trabalhar em outro lugar, por exemplo, e aí você chega e você diz: ó, aquele sujeito não é picareta, hein? Você não vai falar, mentir para o irmão, mas você não vai dar linha de difamar aquela pessoa. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Você vai conversar reto, mas você não vai expandir o mal daquela pessoa. Toda vez que você fala mal de alguém, você está demonstrando infantilidade, você está preso na ofensa. Quer um exemplo? A pessoa fez algo contigo e fez mal feito, e você não tratou do assunto. E aí você vai conversar com a outra pessoa, e aquela pessoa fala daquela pessoa para você, e você solta tudo daquela pessoa para essa. O que você está fazendo? Você está transportando a imagem daquela pessoa, você está transportando negativamente para essa. Pastor, o que eu devo fazer? A pessoa perguntou da pessoa para você, você vai até a página 6 e pronto. Há pessoas que depõem a outra pessoa, ela fala mal da outra pessoa por trás. Isso é cataleu no grego. Isso aí é maldição, é você falar na ausência da pessoa. Você vai acarretar maldição. Diga assim: o infantil não obedece à autoridade, ele obedece na presença. Virou as costas, ele faz tudo de novo. Quem compreendeu? Uma criança, você chama atenção, perto de você, ele até se comporta um pouco. Você virou as costas, ele faz tudo do jeito que ele quer. Uma pessoa que tem ofensa no coração, não faz segundo a ordem, faz segundo o seu desejo. Não aceita direção, não aceita instrução, não aceita direção, ele faz por conta dele. Há uma palavra no inglês chamada selfish, significa uma pessoa egoísta, uma pessoa. O selfie significa o quê? Eu. Quem já tirou selfie aqui? Levante a mão. Quem já tirou selfie? Tem gente que tirou e não levanta a mão, mas nem a pau. É um pau de selfie. Tu é um pau de selfie. Ou seja, selfie significa eu. Ó, é eu. A raiz da ofensa está no orgulho. A raiz da ofensa está no egoísmo da pessoa. Ou seja, eu não mereço ser tratado desse jeito. Eu lhe pergunto: Jesus merece ser tratado do jeito que você trata a palavra dele? Jesus merece você tratar segundo o que você anda tratando o chamado dele? Desmerecendo o sacrifício dele, pisando no sangue dele, desobedecendo o comando dele.
quando eu comecei a mexer nesse assunto, ele olha para Pedro lá em Mateus 16, 23, ele fala que vai ser morto, vai ser crucificado, e o terceiro dia vai ser ressuscitado. Pedro fala assim: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Que isso, Senhor? Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, que está sendo pedra de tropeço, que só cogita as coisas dos homens e não as coisas do céu. O que Jesus estava dizendo? Você está causando tropeço naquilo que vai acontecer na minha vida. Você está colocando embaraços sobre a minha caminhada. Toda vez que você ofende alguém, você está pondo tropeço no caminho da pessoa. E toda vez que você se sente ofendido, você está com tropeço na sua vida. Toda vez que você contende com alguém, a ponto de você ofender a pessoa, você está colocando ciladas no caminho daquela pessoa. Mas todas as vezes que você não sabe tratar com as ciladas que colocam sobre você, você que está tendo impedimento de crescer. Diga assim: a ofensa é um grande obstáculo para o crescimento do cristão. Há pessoas que eram para estar crescendo, ganhando almas, mas está ofendido, está ferido. Um coração ferido, ele não sabe obedecer, ele não sabe pedir perdão, ele não sabe se submeter, ele não aceita. Você pode dar instrução o que for para uma pessoa ofendida, ela não obedece, ela não faz como você determinou, se é uma autoridade sobre aquela pessoa. Um coração quebrantado se submete. Um coração quebrantado, ele se entrega. Um coração quebrantado, ele se rende para Deus. Um coração quebrantado, ele ouve a voz de Deus e diz: sim, Senhor. Ele ouve a voz de Deus. O coração que está ofendido, ele não discerne a voz de Deus. Ele só ouve a voz do seu sentimento. Ele só ouve a voz das suas emoções. Ele é controlado pelas suas emoções e não pela sua fé. Um coração ferido, um coração ofendido, ele é controlado pelos seus sentimentos. Ele faz o que dá na sua telha. Ele não faz segundo o padrão de Deus. Aliás, ele só faz quando lhe interessa. Um coração ofendido, ele só faz aquilo que lhe dá recompensa. Ele vive de migalha dos outros. Ele vive de migalhas, como se fosse assim: eu vou fazer, mas eu estou ofendido, mas eu quero a minha parte. Eu quero que você me reconheça. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser honrado. Um coração quebrantado não pede honra. O coração quebrantado honra. Se a pessoa não honrar, a honra vai vir de outro lado. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Um coração quebrantado, ele não exige honra da mulher, ele não exige honra do marido, ele não exige honra do pastor, ele não exige honra do patrão. Ele está fazendo como se fosse para o Senhor. Quando você faz para alguém que não te honra, o Senhor vai te galardoar lá na frente. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Se você está esperando receber da pessoa que você está investindo, você já recebeu a sua recompensa. Você está esperando no braço da carne. Você está esperando na gratificação do seu ego. Você não tem que esperar da carne, você tem que esperar do céu. Quem está compreendendo? Vocês percebem que não é uma palavra de glória a Deus? É uma palavra de abertura de olhos. Há pessoas que estão com o seu fluir de Deus tapado, não acontece mais nada, porque está cheio de ofensa, com pai, com mãe, com irmão, com vizinho, com parente, com marido, com a esposa, com o pastor. A maioria das pessoas que estão fora da igreja saíram ofendidos. Ofendido com o pastor, ofendido com o irmão, ofendido com o sistema, ofendido com a forma de dirigir o culto. É a ofensa que tirou a pessoa da igreja. O diabo conseguiu fisgar você. E se você não romper com essa fisga, você vai ser preso em outras maiores, porque a ofensa é apenas uma isca, porque o alvo dele é te matar, te destruir. O alvo dele não é só prender você na amargura, não. O alvo dele é fazer você virar um zumbi, uma pessoa que vai pela correnteza, não vai pela razão, vive pela emoção, na fleuma.
Olha o que eu fui mexendo aqui. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, aqui em Mateus 11, a ofensa, o tropeço, Jesus diz assim, 11, versículo 4, 5 ao 6 ao 7, João Batista está preso, e ele manda dizer para Jesus, és tu que havia de vir ou não vamos esperar o outro? Ele estava preso, ia ser cortado o pescoço, não tinha feito nenhum milagre, ele viu milagres acontecer na vida de Jesus, e ele estava preso. Ele manda pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou vamos esperar outro. Jesus olha para os discípulos de João e diz assim, João, é o seguinte, fala para João que os cegos vêm, os paralíticos se levantam, os leprosos são curados. E aí Jesus arremata dizendo lá embaixo, ele diz assim, ai daquele, ele fala assim, eu quero usar a palavra dele aqui, daquele que não tropeça em mim, naquele que não se ofende por minha causa. Tem gente ofendida com Deus. É o 6, dê o 6 bem alto aí, que você abriu, leia. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar do quê? Por minha causa. Ou seja, escandalizar aqui é ofensa, ofendido. Tem pessoas que estão dizendo, puxa vida, aconteceu milagre para o irmão, aconteceu milagre para a irmã, e para mim não aconteceu. Para mim as portas se fecharam. João Batista estava preso, ia ser cortado o pescoço. Eu quero que você saiba uma coisa, preste atenção, alguns vão ser livres e outros não serão livres, alguns serão curados e outros não serão curados, alguns paralíticos levantarão e outros não levantarão, alguns cegos abrirão os olhos e outros cegos não abrirão os olhos. Jesus não curou todos os cegos daquela época, Jesus não chegou no leprosário e mandou todos os leprosos saírem, Jesus não levantou todos os paralíticos daquela cidade, alguns morreram paralíticos. João Batista perdeu a cabeça e Pedro foi livre da prisão. Você pode explicar isso? João Batista foi degolado por Herodes e Pedro foi liberto por anjos e saiu pela porta da frente da cadeia. E aí você pensa como João Batista, que é até razoável, Senhor, eu estou passando um perrengue lascado, eu estou sofrendo aqui e acolá. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não sei como, mas essa área que você está padecendo, vai reverter para a glória de Deus, do jeito dele, no tempo dele. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Eu não sei de que maneira Deus faz, mas Ele faz. Ele usa até o nosso sofrimento, a nossa perda, o nosso desgaste, o não milagre que não aconteceu na nossa vida, para nós abençoarmos outras pessoas e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pastor, aquele irmão lá, você viu o que aconteceu com ele? Amado, o tratamento contigo é diferente do que daquela pessoa. Deus trata cada um de uma maneira especial. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Pastor, eu vivi uma infância toda arrebentada, eu sofri barbaridade. E o outro não, o outro viveu uma vida na manteiga, uma vida esplêndida, uma vida toda ordeira, e o outro sofreu desde o nascimento. Pastor, por que aconteceu isso? Eu não tenho uma resposta clara, mas eu tenho alguns sinais. Presta atenção, essa dor que você passou, esse caminho que você passou, está fazendo você cada vez mais forte, e você vai ajudar vidas, vai cooperar para salvar vidas. O nome de Deus vai ser conhecido através da tua história. Essa tua história que está cheia de dor, cheia de ferida, Deus presencia e vai usar para o reino dele. Glorifica o nome do Senhor, para ele toda a honra e toda a glória. Pastor, mas isso não é justo. Amado, você tem coragem para isso para Deus? Que sabe o final da história? Você sabe o final da história? Você sabe o final da tua história? Salmo 139 diz que ele escreveu a tua vida no livro dele. Então, se você está na presença dele, não está guardando as ofensas, está tratando a ofensa como deve ser tratada, não deixando ela criar raiz em você, porque raiz fala de algo que não foi arrancado, ela começa a brotar, começa a contaminar, e você começa a ser uma pessoa amarga, amarga na família, amarga na vizinhança, amarga no trabalho, amarga até no relacionamento pessoal, e você vai terminar sozinho e sozinha. Porque uma pessoa amarga, ninguém aproxima.
Uma pessoa ofendida é como um ouriço cheio de espinho, ninguém aproxima. Uma vez nós fomos buscar lenha na montanha, nós subimos numa mangueira que tinha manga espada, estava cheio de espinhos de ouriço. Nós olhamos assim, tinha um ouriço no pé de manga. Quem é que subiu para pegar manga? Ninguém. Sabe como a gente tirou o ouriço? Na estilingada. Diga assim, o ouriço, você não pode chegar perto. Diga assim, tem que ser no estilingue. Quem está compreendendo? Porque um coração ofendido que não for curado, ele vai aumentar a ofensa. Ele vai piorando, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma ofensa chama outra ofensa. Você foi ferido e não tratou o ferimento, vai aumentar a ferida. Como se trata a ofensa? Do jeito que Jesus declarou, no altar, na presença do Pai, diante do Senhor, diante da cruz, diante do sangue do Cordeiro. O teu passado é pequeno, diante do sangue do Cordeiro, a tua ofensa é pequena. O sangue de Jesus te dá força para vencer a ofensa. Pessoas ofendidas, maridos emburrados, mulheres emburradas, filhos emburrados. Pai emburrado gera filho emburrado. Mãe ofendida gera filhos ofendidos. Todo pai que é ofendido vai ter filhos ofendidos. Toda mãe que é ofendida e não é curada vai ter filhas ofendidas. Quem está compreendendo? Deus precisa curar famílias para ter filhos curados. Pastor ofendido gera igreja ofendida. Pastor cheio de ferida vai gerar um rebanho cheio de ferida. Quem está compreendendo? Você pode caminhar para tudo quanto é lugar, você vai gerar segundo a sua espécie. É por isso que você tem que curar a ferida. E eu preciso curar a ferida. Quem está compreendendo? Diga assim, eu preciso aprender a me ofender menos e ofender as pessoas menos. Ou seja, é um crescimento espiritual. Quem está compreendendo? Pastor, a gente nunca vai ser perfeito aqui na terra, não. Diz em Tiago capítulo 3, versículo 2, presta atenção. Aquele que não tropeça em nenhuma coisa é perfeito, varão perfeito. Ele está dizendo que se você conseguir controlar as palavras, você é perfeito. Mas quem é que controla as palavras? Me responde. É por isso que o batismo do Espírito Santo é na língua. Porque o único que controla a língua é o Espírito Santo de Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor. E tem um povo que foi batizado e não fala mais em língua. Tem um povo que nem mais se interessa por buscar o batismo do Espírito Santo. Tem um povo que não está nem mais aí com dom espiritual. Ou seja, está perdendo o único agente que pode curar a tua ferida. O único agente que pode curar a ofensa do teu coração chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é representado por uma pomba. E a pomba é a única ave que não tem fel, não tem amargura. Fel é uma parte, uma glândula. Se você furar no animal, estraga a carne. O boi tem fel, a ave tem fel, mas a pomba não tem fel. Por que será que ele escolheu justo a pomba para representar a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo não vem em um coração cheio de ofensa. Jesus declara: perdoai os vossos ofensores, assim como, perdoa as minhas ofensas, assim como? Ou seja, se você não perdoa as ofensas dos homens, Deus não perdoa as suas ofensas. Ah, Deus me perdoa, igual você perdoou o irmão. Deus vai te perdoar do mesmo jeito. Perdoa, mas não esqueço. Perdoa, mas está guardado aqui. Deus vai guardar também as suas ofensas. O dia que você chegar com a cara de santo para Ele e dizer: Senhor, perdoa minhas ofensas. E você: eu te perdoo, mas não esqueço. Tem gente ofendida demais no mundo, irmãos. As igrejas não estão fazendo diferença onde estão. Você e eu não estamos fazendo diferença onde nós estamos, porque tem muita ofensa. As pessoas olham, não vê cura, não vê milagre de vida, não vê transformação. Cristãos feridos, cristãos ofendidos, não é?
Impossível não vir ofensa. Lucas 17, versículo 1. Diga se é impossível não vir ofensas. Leia, queridos, comigo aqui, Lucas 17. Tem gente que não está gostando dessa mensagem, mas nem um pouco. Tem gente que está tapando até o ouvido. Mas se você não tratar a ofensa no seu coração, preste atenção, mulher e homem, você vai lembrar dessa pregação na hora que você estiver no azedume. Eu espero que o Espírito Santo faça você lembrar que o único meio de você curar é você liberar perdão. E liberar perdão é você dar aquilo que a pessoa não merece. Liberar perdão é você promover alguém que não merece ser promovido. Do jeito que Deus fez contigo, você não merecia nada e Ele te perdoou. Você era contrário à cruz, Ele te perdoou. Você não queria submetê-lo e Ele te perdoou. Você falava palavras arrogantes contra Ele. Você usava o teu corpo para o pecado e Ele foi ao teu alcance. E agora o irmão ofende você com algo pequeno e você vai na garganta da pessoa. Tem gente que fala assim: pastor, mas como é que eu vou abençoar o meu filho se ele está no erro? Abençoar não quer dizer bênção material. Abençoar não quer dizer, como é que eu vou abençoar meu marido se ele está no mundão? Abençoar significa você falar bem. Você não vai abençoar o teu filho para ele prosperar financeiramente no erro, não é isso não. Você não vai abençoar o teu filho para ele crescer financeiramente no pecado, não é isso não. Quando fala abençoar aquele que está causando ofensa, é você falar bem daquela pessoa. Tem gente que não entende isso. Pastor, como é que eu vou abençoar meu marido se ele está vivendo na bebida? A palavra abençoar significa falar bem. Tem marido ofendido por esposa que não fala bem de esposa. Para cada um fala mal da esposa. Tem mulher que fala mal do marido para todos os cantos. Meu marido, meu esposo, meu filho, meu pai, meu irmão, ou seja, você está amaldiçoando. Você não está tratando bem a ofensa. Você está sendo fisgado pela isca do diabo. E você está se tornando azeda, amargo, amarga. E o final é destruição. Ou seja, o fluxo de Deus não vai chegar. Você não vai ter prazer na igreja. O louvor vai ser chato para você. A pregação nem se fala. Você não está vendo a hora de ir embora. Por quê? Porque a ofensa dominou você. Você está preso. Igual um animal preso com a sua pata naquela armadilha. O diabo faz isso com a gente. Às vezes do nada minha esposa fala uma coisa, eu estou meio desarmado, parece que me ofende. Aí eu respiro, conto até 10, opa, vou localizar o que está acontecendo, para não ser preso nessa ofensa. Às vezes coisas banais, coisas pequenas se tornam uma tempestade. Às vezes minha filha fala algo, se eu não estiver preparado, de onde veio isso aí? Diga assim, a ofensa é uma isca que o diabo arma para destruir a vida. Leia comigo o capítulo 17, versículo 1, leia. Então Jesus declarou aos seus discípulos o quê? É inevitável, é impossível que fatos ocorram e leve o povo a tropeçar, escândalos na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Seria melhor a pessoa fosse atirada no mar com uma pedra no pescoço. Presta atenção. Quando você promove tropeço em alguém, presta atenção. Quando você ofende alguém, e ofender não é só com palavras. Às vezes o seu comportamento está ofendendo a sua casa. Às vezes a tua face está ofendendo pessoas. Você está causando tropeço na vida de pessoas. E a Bíblia está dizendo que esse tipo de comportamento é melhor a pessoa pôr uma pedra no pescoço e jogar no mar. Ai daquele que vê o escândalo, está dizendo ali. Tem pastores se ofendendo com a passeata dos gays. Você não tem que se ofender por isso. A Bíblia diz que vai vir os escândalos. Tem pastores se inflamando. Engraçado, né? Será que a gente não vai ter que tratar com esse povo quando se arrepender e vir para a igreja? De você se posicionar contra o pecado, sim. Mas parece que agora é uma guerra contra tudo isso. Vamos matar, vamos fazer. Não, irmão, não, de maneira nenhuma.
São almas que estão sendo machucadas pelos seus desejos, está usando aquilo lá como ofensa contra o cristianismo, e o cristão tem que saber como lidar com isso. Senão nós vamos olhar as pessoas como se fossem inimigos nossos. Amado, o ser humano, presta atenção, ele é controlado por espírito de rebelião ou pelo Espírito Santo, não tem um terceiro espírito. Eles estão sendo presas, estão sendo manipulados. Nós vamos ter que cuidar deles lá na frente. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Por que não se posiciona contra a marcha da maconha que estão fazendo nas ruas? Por que a igreja não se posiciona, aqueles que têm poder na mídia, contra a corrupção dentro dos altares? Contra as igrejas que nadam no dinheiro, enquanto o povo está perecendo nas esquinas da igreja? Diga assim, a ofensa sempre vai vir. Jesus declarou isso. É impossível não vir ofensa. No trabalho você vai ter ofensa, na escola você vai ter ofensa, na tua casa você vai ter ofensa. Mas a maneira como você lida é que vai funcionar. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, para você ter uma noção. Eu não vou esgotar esse assunto hoje, porque eu quero tratar sobre a ofensa que as pessoas têm contra si mesmo. Tem gente que se ofende, irmãos. Tem ofensa contra você próprio. E tem ofensa contra Deus. Existem 3 níveis de ofensa. Diga comigo, 3 níveis de ofensa. Ofensa contra o próximo, ofensa contra mim mesmo e ofensa contra Deus. Tem que estar ofendendo Deus. Senhor, por que comigo não? Senhor, mas é que está acontecendo comigo? Deus é um Deus, irmãos, que Ele quer curar o nosso coração, mas você tem que ajudá-lo, no sentido de se entregar para Ele. Quem está compreendendo? De submeter a Ele. Leia comigo o capítulo 24, por favor, versículo 10, leia bem alto. Leia. Não estou ouvindo. O que ele diz aí? Nessa época muitos ficarão escandalizados, ofendidos, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Pode pessoas morar na mesma casa e sentir ódio um do outro? Sim ou não? Pode? É possível? Tinha um sentimento de carinho, não tem mais. Se sentiam bem, mas não se sente mais bem. O que aconteceu? Ofensa. Ferida foi colocada no coração. Palavras foram lançadas. Atitudes foram conduzidas e a pessoa está amarrada na ofensa. Aqui está dizendo que são sinais da volta de Cristo. Muitos vão ficar ofendidos. Dá uma olhada no que tem de crente ofendido, o que tem de pastor ofendido, o que tem de levita ofendido, o que tem de sacerdotes ofendidos na terra. Dá uma olhada. Dá uma olhada quando as pessoas saíram do templo, da casa de Deus, estão ofendidos lá fora. Não trataram a ofensa, não trataram a ferida. Estão amargos, estão azedos. Tem gente, irmãos, que está ofendida até com pessoas que morreram. É verdade. Ah, não podia ter morrido. Ah, não podia ter partido. Quem é que controla a vida de alguém? Me responde. Você tem domínio sobre alguém? Tem domínio? Sim. Sim. 3 irmãos moravam na mesma casa. Brigaram. Sim. Ó, 3 irmãos, um irmão morreu depois de 3 dias, depois de 2 dias achou o corpo do irmão dentro da própria casa. Eles moravam na mesma casa, preste atenção. A Daniela está dizendo, morreu o irmão, foi encontrado depois de 2 dias, dentro da própria casa. Pode uma coisa dessa? Aí, ó, está demonstrando aí. Pessoas ofendidas dentro do próprio teto. Trata a outra pessoa como se fosse inimigo. Trata o parceiro como se fosse inimigo. Trata a parceira como se fosse inimiga. Trata o irmão como se fosse inimigo. Trata a irmã como se fosse adversário. Ofensa. Vai acontecer, irmãos. E você vai ter que saber lidar com isso. Vai ter que ser curado. Agora vamos chegar para esse final.
que eu não quero esgotar esse assunto, mas eu quero te provocar essa reflexão. Quero que você descubra se você é uma pessoa infantil ou se você é pessoa adulta. Eu vou dar alguns pontos para você. A pessoa imatura se ofende facilmente. A pessoa imatura é facilmente enganada. Diz lá em Efésios capítulo 4, é levado por vento de doutrina, move de igreja para igreja, não tem raiz, não cria fundamento. Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está lá, uma hora está lá, uma hora está lá, nunca cresce no mesmo lugar, não cresce, porque tem ofensa, não deixa ser tratado, não deixa ser curado, não aceita um confronto da palavra. Não é desabafo de pastor, não, é confronto da palavra. A palavra tem que provocar alguma coisa em mim, irmãos. Quem está compreendendo? Porque se você não for curado, você pode ir para qualquer lugar, você está envenenado. Quem está compreendendo? Eu tenho conversado com pessoas que saíram daqui da igreja, presta atenção. Pessoas que estavam envenenadas, mas já tomaram as suas decisões, e eu não posso fazer mais nada. São decisões que a pessoa toma. Eu posso ajudá-lo, indicar, ajudar, mas eu não posso mais cobrir, porque não está mais debaixo do meu alcance. Quando eu vejo esse texto sagrado, me assusta. Gente imatura. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas agora que me tornei grande, deixei as coisas de menino. Ou seja, pessoas ainda se sentem como menino, se sentem como criança. Tudo que fala, se bobear, como até eu brincando com o Márcio, e ele comigo aqui pintando, faz beicinho, faz biquinho. Pode uma coisa dessa? Uma pessoa madura, com tantos anos, fazer beicinho um para o outro? Pode um marido fazer beicinho para a mulher? Pode uma mulher ficar fazendo beicinho para o marido? Que isso? Faz beicinho é criança. Quem está compreendendo? Diga assim: pessoas maduras não faz biquinho. Diga assim: ela sente o baque na hora, recupera a pancada e volta para o confronto. Quem está compreendendo, glorifica e exalta o nome do Senhor. Você me magoou, estou sentido, estou ferido. Como que Deus vai dar algo para você se você não é maduro para governar nem o seu temperamento? Como que Deus vai derramar unção sobre a tua vida se você não controla o teu temperamento? Como que Deus vai usar você como canal de bênção para as outras pessoas se você não consegue controlar o seu domínio próprio? Eu tenho um gênero, pastor, meu gênero é assim mesmo. Então você tem que ir na cruz e crucificar esse gênero. Eu já fui mais ofendido, hoje eu sou menos. Eu já fui mais ofensor, hoje eu sou menos. E quero que amanhã seja menos e menos e menos, até o dia do arrebatamento da minha partida, eu estar melhorzinho. Diga assim: eu quero melhorar. Diga assim: eu não posso viver ofendido. Eu não posso viver ofendendo as pessoas cada vez mais. Passa anos e anos, a pessoa está mais ofensora, mais ofendida, mais amargo. Tem algo errado contigo. A tua fé não está funcionando para você, o evangelho não entrou em você, você não foi banhado pela cruz ainda, o coração não foi quebrantado ainda. Ah, eu descobri, só tem coração quebrantado se deixar o Espírito Santo agir, e o Espírito Santo só age onde ele é convidado. Você não convida ele, então ele está fora da sua vida. Você não chama ele para dentro de você, você não chama ele para conversar. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Bartimeu teve que clamar, a mulher de fluxo de sangue teve que ir no meio da multidão, Zaqueu teve que subir numa árvore, e você cantou com essa boquinha bonitinha que você tem: eu farei o que for preciso. Mentira, mentirosa, mentiroso. Para me ver, mentira, você não faz o que é preciso. Você não chora diante de Deus, você não vê os seus próprios pecados, você olha o seu próprio umbigo, você gosta de selfie, egoísmo,
fizeram comigo, eu sou vitimizado, eu sou a vítima, olha o que fizeram comigo, eu estou sofrendo, ninguém sofre como eu, Jó não sofre como eu. Aliás, eu acho que nem Jesus sofreu o que eu estou sofrendo. Tem gente assim, irmão, tem gente assim. Diga assim: eu vou tirar foto dele e menos de mim. Glorifica e exalta o nome do Senhor, amor. As ofensas têm que cair por terra. Gente imatura, presta atenção, é inseguro, não tem segurança. Gente imatura não tem revelação do que ele é em Cristo. Gente imatura não sabe o que ele é. Uma pessoa imatura na fé, ela não sabe o seu direito, ela não sabe o que ela é em Cristo, ela não sabe que ela é capaz de vencer o diabo, ela não sabe que o nome de Jesus tem poder para ela vencer, ela não sabe que o poder do sangue de Jesus pode lavá-la completamente, ela não sabe o que a cruz ofereceu para ela. É bebê. Amado, você pode ter sido ofendido hoje, mas você não pode dormir com a ofensa, acordar com a ofensa, trabalhar com a ofensa, segunda ofendido, terça ofendido, quarta ofendido, sexta, não, irmãos, não! Senão você vai levar amargura, o seu evangelho vai ser evangelho de amargura, o seu evangelho vai ser evangelho de tristeza, as pessoas não vão abraçar o seu Cristo, porque o seu Cristo não funciona para você, porque você não deixa ele entrar, ele não deixa você curar a tua ferida, você não deixa ele tratar contigo. A gente tem até vergonha de falar que é crente, de tão ofendido que está, que tem vergonha. Não abra a boca de Jesus para ninguém, porque você sabe que você tem um coração ofendido e você não vai ter bênção para ninguém. Você só pode dar o que você tem. Se você recebeu misericórdia, você dá misericórdia. Mas para receber você tem que se entregar. E você não se entrega. Quer um exemplo? Não adianta ninguém falar: levanta a mão, canta, bate palma. Só faz isso quem é quebrantado, irmão. Vai chegar uma hora que ninguém vai ser preciso falar para você erguer a mão, você vai erguer, não vai falar ninguém para você cantar, você vai cantar, porque o quebrantado se expressa. Quem tem ofensa não se expressa, quem tem ofensa se intimida, recua, dá marcha ré, vai sempre indo mais para trás. Quem está compreendendo a mensagem, diga amém. Nós vamos orar agora. Cada vez que a disciplina, a direção, irmãos. E eu descobri que pessoa imatura não recebe instrução, pessoas imaturas não recebem direção, pessoas imaturas não gostam de prestar conta. Toda vez que você chamar uma pessoa imatura para prestar conta, dá um exemplo: eu vou conversar com a minha mulher, vou conversar com ela na mesa, e ela não quer conversar, ela é imatura. Eu quero conversar com meu marido, mas meu marido não é de papo, ele é imaturo, é uma criança. Eu vou conversar com meu filho, mas o meu filho some, ele é uma criança. Eu vou conversar com a minha filha, ela não quer se expor, é uma criança, emocionalmente falando. Quem é maduro senta na mesa para conversar. Quem é pessoa madura encara os problemas de frente. Quem está compreendendo? Criança foge, disfarça. Criança, quando faz alguma coisa errada, não fui eu. Para nós fecharmos e orarmos, abre por favor em Romanos 14. Eu quero tratar desse assunto com mais tempo. Não, pastor, por que você não começou mais cedo? Amado, eu quero fazer isso em etapa. Mesmo que você saia hoje ofendido comigo, mas que provoque em você alguma mudança, alguma reflexão, que você reflita como você está lidando com as ofensas. Eu fiquei muito tempo ofendido com o irmão de sangue, porque eu não merecia ser tratado daquele jeito. O que eu fiz, ele não ligou, ele não... Peraí, Cristo morreu por mim, Cristo deu a vida por mim. Por que eu vou ficar carregando o meu irmão de sangue nas minhas costas? Hoje eu olho para ele, olho sem ofensa, sou capaz de abraçá-lo sem hipocrisia, de beijá-lo sem hipocrisia, de conversar com ele sem falsidade, de sentar na mesma mesa e lidar com todos os problemas que vier numa boa.
Posso até alterar um pouco na fala, numa conversa um pouco mais acirrada, mas não levo ofensa mais dele, no sentido de ficar combatendo. Para quê? Toda vez que você fica combatendo com pessoas, você está sendo um ofensor ou um ofendido. Leia comigo Romanos 14, 3, bem alto. Leia bem alto. Não pondes tropeço ao vosso irmão, antes seja o vosso propósito o quê? Não colocar tropeço, não ofender as pessoas. Tem mulher ofendida com o marido e não conversa com o marido, você está sendo fisgada pela isca do diabo. Tem marido ofendido com a mulher, que não conversa o assunto que deve conversar, você está dando linha para o diabo. Satanás está engordando nessa situação, e vai ficar pior se você não tratar. Quanto mais demora a tratar um assunto, parece que fica pior. Eu fico vendo aqui no meio de obreiros, se eu não lidar com alguns assuntos, ficam piores. Quem está compreendendo? Eu fico vendo no meio de louvores, se a gente não tratar, fica pior às vezes. E às vezes o tratamento mostra onde está a ofensa. Pessoas que não conversam. É igual a Dani falou, um exemplo que até me assustou. 3 irmãos, um morre, passa 2 dias e encontra o irmão morto na casa. Será que vai ter que acontecer isso nas nossas casas, irmãos? Para a gente levantar os olhos e falar, peraí, eu vou deixar de ser ofendido. Nós fizemos um propósito, eu, a Valdenice e a Lídia, faça o seu. No domingo nós não vamos ligar a televisão. Se você fizer isso na tua casa, sai briga, porque você até a morte. Não faça, se você não entrar em acordo. Se tiver 2 visões, não faça nada, você vai ter problema. Isso tem que ter acordo, quem está compreendendo? Passa o dia inteiro enchendo a cabeça, aí vem para a igreja e fala, pastor, se vira nos 30, eu quero um culto outro pegando fogo, mas você não preparou nada para Deus hoje, nada. E aí joga tudo para o pastor, pastor, faz descer fogo do céu, pastor, ministra aí um dom de cura, pastor, levanta paralítico, pastor, faz alguma coisa sobrenatural. Não funciona assim. O teu coração tem que ser preparado. Quem está compreendendo, meu irmão? Chora. Aconteceu? O que aconteceu? A mãe dormiu? A mãe morreu, a filha foi trabalhar. No 3º dia que ela viu que a mãe estava morta, e dormia junto com a mãe. Tem gente dormindo com um cadáver e não percebeu. Tem mulheres que estão um cadáver dentro da casa e você não percebeu. Tem maridos que estão um cadáver dentro da casa e você não percebeu. Tem irmãos que estão um cadáver do teu lado e você não percebeu. Quem está compreendendo, irmão? É uma palavra que machuca, mas vem cura depois. Quem está compreendendo? Diga assim, eu preciso ser curado da ofensa. Aonde se cura a ofensa? No altar de Deus, irmãos. Senhor, me ajuda, Senhor. Esse é o clamor, me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, Senhor, a liberar perdão, me ajuda, Senhor, a curar essas feridas, Senhor, que se arrasta por anos. Senhor, eu não progrido porque tem feridas na minha alma. Senhor, o fluir da tua presença não acontece porque tem ofensas guardadas dentro de mim. Libere, irmãos, solta. Eu vi o testemunho de uma pastora esses dias. Ela foi violentada pelo pai durante anos. Ela estava contando, eu achei interessantíssimo. Ela falou assim, na época que eu assisti o vídeo, ela falou assim, faz 2 semanas o meu pai partiu para a eternidade, mas ele encontrou Jesus 1 ano atrás, ela estava dizendo, num período que eu assisti, e hoje eu penso nele sem ofensa, porque Deus foi tratando o meu coração. Eu resolvi deixar o sangue de Jesus curar o meu passado. Hoje eu sou uma mulher resolvida.
Ela estava dizendo: eu era agressiva com meu marido, eu era agressiva com os meus filhos, eu era agressiva porque eu fazia aniversário, as pessoas esqueciam, eu ficava emburrada. Eu tinha algumas datas marcadas, as pessoas não iam, eu ficava de beiço. E aí Deus tratou comigo. Ela pegou e falou assim: Senhor, ela ouviu um testemunho de alguém, e aquilo falou com ela, que a pessoa tinha perdido um filho, e falou para Deus: Deus, eu perdi um filho, o senhor não está vendo? Deus falou assim: eu também perdi um. Deus também perdeu um filho. Deus também teve perdas. Deus também teve ofensas. E sabe como Ele trata? Com amor. Ele foi ofendido e trata com amor. Nós somos ofendidos e tratamos com terror, com calor. É isso? Comigo é assim, a 880, bateu, levou. É assim, crentão. É desse jeito, do jeito que Jesus fazia, né? Igualzinho. Vamos ficar de pé, vamos falar com ele? Diga assim: a ofensa tem que ser tirada do meu coração, gradativamente. Amado, você não vai acontecer isso de uma hora para outra não, por favor, não fique preocupado não acontece de uma hora para outra não. Você tem que desejar primeiro. Diga assim: eu tenho que desejar primeiro. Diga assim: eu tenho que buscar depois o amor de Deus. Você vai olhar para as pessoas que ofenderam você, e você vai olhar com misericórdia, você vai olhar com amor. Glorifica o nome do Senhor. Diga assim: eu não sei como acontece, Senhor. Diga assim: mas acontece. A ofensa no meu coração não vai fazer morada coração, mas o Senhor vai me dar força para que eu arranque ela do meu coração. E eu vou manifestar o seu perdão, eu vou manifestar a sua doçura, eu vou manifestar a sua cultura, eu vou manifestar a sua presença. As pessoas ainda vão olhar para mim e vão ver o Senhor estampado na minha vida. Eu sei que eu não serei perfeito aqui na terra, mas eu vou caminhar para a perfeição. Eu vou caminhar na tua presença, Senhor, e o teu Espírito Santo vai me ajudar. Diga bem alto: me ajuda, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Corações feridos geram pessoas feridas. Corações ofendidos geram irmãos ofendidos. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor. Se essa palavra falou com você em alguma área, pede para Deus te ajudar. Eu preciso ser tratado, Senhor. Eu preciso ser curado, Senhor. Eu preciso de cura, Senhor. Eu tenho que deixar de ser criança, Senhor, em muitas áreas. Tem áreas da minha vida que tem que amadurecer, Senhor. Diga para Ele.